Aula 7, espaços isomorfos. Então, hoje é o desfecho dessa primeira parte do curso sobre álgebra linear e nós vamos provar um teorema sobre espaços isomorfos que afirma que espaços têm a mesma dimensão, são isomorfos, sem somente se existe um isomorfismo entre eles. Então, vale lembrar, né, que um isomorfismo é uma transformação linear bijetora. Ok? E se ela é bijetora e linear, a inversa também é linear, tá? Então existe aí uma equivalência do ponto de vista da álgebra linear entre dois espaços isomorfos. Então, do ponto de vista da álgebra linear, dois espaços isomorfos são essencialmente o mesmo, se comporta basicamente da mesma maneira. É assim que a gente pode pensar. E o teorema que nós vamos provar é que dois espaços vetoriais U e V são isomorfos se e somente se eles têm a mesma dimensão, ok? Nós estamos no âmbito da dimensão finita, tá? Então eles são isomorfos se e somente C tem a mesma dimensão. Antes de provar esse teorema, já podemos ver as consequências dele. A primeira é que todo espaço de dimensão finita, de dimensão n, é o Rn. É isomorfo algum Rn para algum n. Tá? Então, do ponto de vista da álgebra linear, de isomorfismos, esses são essencialmente o mesmo. Então, qualquer espaço de dimensão finita é essencialmente algum Rn. Ok? Por exemplo, o espaço das matrizes M por N é o isomorfo a Rm vezes N, porque a dimensão, né, desse espaço das matrizes M por N é M vezes N. Então, ele é isomorfo aqui a Rm vezes N. O conjunto dos polinômios de grau n é isomorfo ao espaço Rn mais 1. Então, nessa primeira parte do curso de álgebra linear, a gente viu que uma transformação linear é essencialmente uma matriz e que um espaço vetorial é essencialmente um Rn, e dizendo de maneira bem grosseira, a álgebra linear em dimensão finita resume-se a estudar matrizes e o espaço Rn. É claro que isso é bem grosseiro, porque quando a gente pensa em transformação linear, as possibilidades são mais refinadas do que simplesmente imaginar uma multiplicação por matriz, né? E os espaços vetoriais também pode ficar mais refinado do que simplesmente imaginar que é o Rn, ok? Vamos então demonstrar esse teorema. Para demonstrar esse teorema é uma consequência, né, do núcleo da imagem e do fato de que uma transformação linear é bem definida, basta que seja definida numa base, né, as propriedades de ser linear, né? Então esses dois fatos é o que vai permitir concluir esse resultado. Porém, antes, vamos provar aqui uma proposição que vai ser útil, tá? Proposição, então, afirma que se a dimensão de U é igual à dimensão de V, U e V, né, espaços vetoriais, e T, uma transformação linear de U em V, é injetora, então T também é sobrejetora. Vamos demonstrar. Ora, então se T é injetora, o núcleo da T é o espaço nulo, espaço zero, e pelo teorema do núcleo da imagem, nós temos que a dimensão do domínio U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, ok? Mais o núcleo é o espaço zero, a dimensão do espaço zero é zero, tá? Então isso aqui fica igual à dimensão da imagem de T, mas por hipótese a dimensão de U é igual à dimensão de V. Então concluímos aqui que a dimensão de V é igual à dimensão da imagem de T. Mas imagem de T é um subespaço do contradomínio. É um subespaço de V. Ok? Ora,
Se a imagem de T é um subespaço de V e eles têm a mesma dimensão, então a imagem de T é igual a V. Isso daqui é, então, T é sobrejetora. Ok? Vamos então para o teorema. O teorema tem uma equivalência, né? Então temos que provar os dois argumentos. Então, se a dimensão de U é igual à dimensão de V, isso aí é equivalente ao espaço U ser isomorfo ao espaço V. Esse símbolo aqui, né? Então, significa que eles são isomorfos. Tá? Bom, vamos demonstrar então. Vamos fazer a implicação nesse sentido. Primeiro. Então, suponha que existe um isomorfismo de U em V. Ok? Deixa eu fazer assim para manter o mesmo padrão. Então, vamos provar a demonstração nessa direção primeiro. Então, suponha que T de U em V é um isomorfismo. Ok? Ou seja, uma transformação linear injetora e sobrejetora. Então, o núcleo da T é o espaço nulo e a imagem da T é igual a V, uma vez que é uma bijeção, tá? O teorema do núcleo da imagem afirma que a dimensão de U, do domínio U, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem da T. Ora, mais a dimensão do núcleo é zero, a dimensão da imagem é igual à dimensão de V, uma vez que ela é sobrejetora. Então, nós concluímos aqui que a dimensão de U é igual à dimensão de V. E provamos, então, que se existe um isomorfismo entre U e V, eles devem ter a mesma dimensão. U e V tem que ter a mesma dimensão. Vamos, então, provar a implicação na outra direção. Ou seja, suponha que a dimensão de U é igual à dimensão de V. Vamos então construir um isomorfismo entre U e V. Primeiro, então, construir uma transformação linear. E lembrando do fato que a transformação linear fica bem definida numa base, vamos considerar então aqui o 1 até o N, uma base para U. E V1 até Vn, uma base para V. Tá? O N, o mesmo N, porque a dimensão é igual, né, por hipótese. Então, eu tenho que definir uma transformação T de U em V linear e depois mostrar que ela é um isomorfismo. Eu faço isso, né, definindo a T na base U. Então, definindo T de U1 é igual a V1, levando, né? Então, T é a única transformação que leva o 1 até o N no V1 até Vn. Então, T de U2 igual a V2 e T de UN é igual a Vn. E basta que eu defina assim para saber qual é a T num vetor arbitrário de U, ou seja, então, né, formalmente o que a gente tem que fazer é assim. Então, seja U pertencente a U, então o U é escrito em função da base de U, por exemplo, α1 U1 mais αn UN, né, com coordenadas α1, αn. E a T de U,
Então, nada mais é do que a T de alfa 1, U1, mais alfa N, o N. Como eu quero que a T seja linear, eu defino isso como sendo alfa 1, a T de 1 é V1, então fica alfa 1 V1 mais alfa N Vn. Então agora a T está definida para todo U pertencente ao espaço vetorial U. T é linear, fácil verificar da definição. Se pegarmos dois vetores, né, alfa 1, U1 até alfa N, UN, beta 1, U1 até beta N, UN, aplicarmos na soma, obteremos alfa 1 mais beta 1, V1 mais alfa N mais beta N, Vn, e vemos então que a T da soma é a T de U mais V é T de U mais T de V, e da mesma forma por escalar, então a linearidade, ok. Vamos então mostrar que ela é injetora. T injetora. Para isso eu vou mostrar que o núcleo só tem o vetor 0. Então eu vou pegar o pertencente ao kernel de T, ou seja, T de U igual a 0, já que ele está no kernel. U pertence a U, então eu vou escrever U em função da base U1 até o N, por exemplo, com coordenadas alfa 1 até alfa N. A definição de T garante para mim que T de U é igual, então, a alfa 1 V1 mais alfa N Vn, mas o U está no núcleo, T de U então é 0. O que eu tenho aqui é que alfa 1 V1 mais alfa N Vn é igual a 0. Mas V1 até Vn é uma base de V, logo um conjunto Li. Então eu tenho uma combinação linear nula. Isso daqui então implica que alfa 1 é igual a 0 até alfa n igual a 0. Logo, o vetor U, que é alfa 1, 1 alfa n, o n, fica 0, 1, mais 0, o n. Isso aqui é igual a 0. Então, U, no curso de álgebra linear, não precisa pôr flechinha no vetor. Então, U é igual a 0. Então, o que nós concluímos? Pegamos o elemento no kernel, pegamos aqui o no kernel de T e concluímos que esse U deve ser 0. Logo, assim, né? O kernel de T resume-se ao elemento nulo, o espaço vetorial nulo, e isso significa que então T é injetora, né? Equivalente. Agora, como é que a gente conclui? Basta mostrar que T é sobrejetora. E agora a gente usa a proposição do início dessa discussão, né? Então, o que nós temos aqui como hipótese? Que a dimensão de U é igual à dimensão de V. Essa foi a nossa hipótese. Acabamos de mostrar que T é linear e injetora. Então, pela proposição anterior, né, consequência do teorema do núcleo da imagem, T também é sobrejetora. Então, portanto, T é linear e bijetora, ou seja, um isomorfismo. Está mostrado então que U é isomorfo a V. Dessa forma mostramos então que a dimensão de U é igual à dimensão de V, se e somente se U e V são isomorfos.